bem-vindos ao podcast da UNAERP. Meu nome é Mariane Serri, ela é a Marília Madeira e nós somos alunos do curso de Direito. Hoje nós vamos entender como funciona o acesso aos cães-guias e as legislações que regulamentam o acesso à pessoa com deficiência ao cão-guia. Vamos começar essa jornada entendendo um pouco do contexto histórico dos cães-guias na nossa sociedade. Essa técnica ela foi muito popularizada depois da Primeira Guerra Mundial, porque muitos soldados eles ficaram cegos durante os conflitos e então esses cães-guia eles foram adestrados para poder auxiliar esses soldados a ter uma locomoção melhor e auxiliar eles no dia a dia. Nós não temos uma data em que se inicia ao certo o uso dos cães-guias na sociedade. Porém, já há registros desde os romanos no século I. De fato, quando se popularizou foi em 1780, quando em Paris se popularizou o uso dos cães-guias para auxiliar as pessoas com deficiência visual. E agora a gente quer entender um pouco mais dos desafios aqui no Brasil ao acesso aos cães-guias e como que a gente vai garantir essas pessoas para se beneficiar uma maior inclusão dessas pessoas na nossa sociedade. No Brasil, os primeiros cães-guias chegaram por volta de 1950. Porém, comparado à população com deficiência visual, o número de animais adestrados e treinados para auxiliar essa população ainda é muito pequeno. E a gente tem que lembrar que, de acordo com o artigo 5º da Constituição, ninguém pode ser descriminalizado, né? Seja por raça, cor, gênero. Então, já existiam algumas leis estaduais, leis municipais, que protegiam o acesso dessas pessoas com seus cães-guias em transportes públicos e privados. Só que isso foi mais abrangente com o decreto de 2006. Além disso, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece alguns princípios e algumas formas que garantem a toda a população com deficiência a independência e a acessibilidade para que ela possa conviver normalmente em sociedade. E para as pessoas com deficiência visual, isso significa que a legislação ela atua como uma forma de auxílio para que essas pessoas tenham seus cães-guias, que elas possam utilizar esses cães-guias de forma treinada para facilitar mesmo no dia a dia dessas pessoas com deficiência. Apesar da legislação específica, as pessoas com deficiência visual ainda apresentam desafios significativos, principalmente quando se trata do acesso com o cão-guia aos lugares que ela precisa para seu convívio em sociedade. Um exemplo recente ocorreu agora em São Paulo, capital. O Thiago, ele estava acompanhado por seu cão-guia e ele foi recusado várias vezes viagens por carro de aplicativo e a gente vai ver agora como isso não está de acordo com a lei. Neste caso, além de ser um desrespeito com o Thiago, é uma violação dos seus direitos como cidadão, seus direitos de livre acesso aos lugares e as legislações específicas que garantem a ele o acesso e o transporte com o seu cão-guia. E existem muitos casos, inclusive a advogada que cuidou do caso do Thiago, ela já tinha outros 11 casos semelhantes. E para você ver, 11 casos são as pessoas que procuraram a justiça, né? Então esses desafios não dizem somente ao transporte, né? Eles infringem as leis e eles também afetam muito a dignidade das pessoas, como a Mariane já falou, eles afetam muito a dignidade dessas pessoas com deficiência. Vale ressaltar que em São Paulo e em outras cidades há uma legislação específica que garante o acesso da pessoa com deficiência visual e o seu cão-guia nas operadoras de tecnologia de transporte credenciada, como no caso a Uber. Essa é uma lei de 2023 e ela prevê multa e indenização caso não seja cumprida. Agora no contexto mais aqui regional de Ribeirão, desde 2018 a gente tem uma lei que protege essas pessoas para que elas tenham acesso ao transporte público ou privado, sendo que aqui em Ribeirão a gente tem uma lei que prevê multa para esses motoristas e para essas OTTCs que recusam o transporte dessas pessoas com seus animais guias. E nesse caso, além de ser um descumprimento das legislações brasileiras, é um descumprimento de legislações internacionais, já que o Brasil é signatário de alguns tratados que garantem esses direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais e convenções internacionais, como a Convenção Interamericana para a Eliminação de toda a Discriminação contra a Pessoa Deficiente, desde 2001. E essa convenção estabelece o compromisso do Brasil
e eliminar essa discriminação contra a pessoa deficiente. Nós temos também a União Nacional dos Usuários de Cães-Guias, que desempenha um papel crucial e muito importante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência visual e dos seus cães-guias. Essa união representa essas pessoas e busca também defender os interesses dessas pessoas deficientes visuais aqui no Brasil. A organização, além de cumprir o papel que a Marília explicou, ela também exerce um papel fundamental no combate à discriminação da pessoa com deficiência visual e dos seus cães-guias, porque embora exista legislação específica, ainda existe muito preconceito em relação a essa parcela da sociedade. Para entender melhor, você pode acessar o site da organização, que lá tem um contato, tanto de telefone quanto de e-mail, que você pode entrar em contato, nós entramos em contato e pode esclarecer várias dúvidas em relação a isso. Além disso, o treinamento para um cão-guia é muito caro. O valor estimado de um cão-guia é de R$60 mil. Mas felizmente tem instituições que podem oferecer esses cães-guias de forma gratuita. Você tem que entrar lá no site, você preenche um formulário e você já está ali meio que concorrendo a um cão-guia para te ajudar essa pessoa deficiente no dia a dia. É importante destacar algumas instituições que realizam esse trabalho, como o Instituto Iris Cão Guia, a Escola It Keller e o Instituto Magnus. Eles têm esse papel e eles se desenvolvem de uma maneira brilhante, fornecendo às pessoas com deficiência visual acesso ao cão guia. Aqui em Ribeirão a gente tem um centro de treinamento de doutores de patas, que é uma instituição que busca treinar esses cães para que eles se tornem cães-guias. E é uma nova perspectiva, é uma novidade aqui na nossa região. E ela é meio que apresentada por um policial militar, que é o Ricardo Alexandre Casarotti. Essas organizações que nós citamos têm um papel muito nobre, porque além de fornecer o cão-guia, ela ainda resgata alguns animais de rua para treiná-los e capacitá-los para desenvolver esse papel. Bom, Mariane, eu acho que a gente já falou, a gente deu um bom desenvolvimento para essa temática, uma temática muito importante, né, para incluir mais essas pessoas na nossa sociedade. E eu acho que é isso. Obrigada.